Olá! Hoje esse vídeo é bastante difícil para mim de realizar, faz parte de uma dinâmica, dessa vez é individual, não é um trabalho em grupo, é da autoapresentação. A gente trabalhou bastante esse tema na disciplina de Psicologia Social, quem é você e por que você se intitula da forma que você se intitula, como que você se autoapresenta. E aí a gente combinou, a professora pediu que cada um fizesse um vídeo de autoapresentação e nesse primeiro momento para focar no seu histórico profissional. Então, para mim é um pouco difícil de jogar muita luz em cima de mim mesma, né? Eu sempre gostei mais de jogar luz em cima das outras pessoas, mas vamos lá. Bom, eu fiz aqui um roteirinho de quem é a Andrea no âmbito profissional e como tudo começou. Eu me formei em ciência da computação, eu sempre curti muito esse lance de informática, de tecnologia, né? Mesmo antes de ingressar na faculdade eu já tinha feito alguns cursos, né? Desde a época de infância e adolescência. Eu já bem nova, antes de entrar na faculdade, fui trabalhar com meu pai na empresa dele. E naquela época eu já estudei Clipper, que era a linguagem de programação, já desenvolvi umas malas diretas e uns sisteminhas para ele. Então eu sempre já curti. Quando eu optei pela graduação de Ciência da Computação, eu fui mais nesse intuito de que, putz, eu já gosto, eu sempre gostei dessas coisinhas eletrônicas, de joguinhos, e eu sou muito ligada na área exata, sempre foram as melhores disciplinas para mim, né, onde eu me saía muito bem. Então não tive dúvida, eu fui fazer ciência da computação, eu me formei. Já dentro da faculdade, já logo nos primeiros semestres, eu consegui já um estágio ali, que depois eu já fui contratada mesmo antes de me formar. Eu estudava no período diurno e aí eu consegui já um estágio à tarde para fazer, e que depois eu fui contratada pela Fundação Dom Cabral, que é ligada à Pontifícia Universidade Católica. Então eu já era funcionária e eu era responsável por todos os laboratórios. Então isso já me ajudou desde largada, porque eu já me fiz muito conhecida, eu já conhecia todos os professores, eu já era funcionária, eu já participava do ambiente corporativo, digamos assim, e eu já conhecia alunos não só do meu semestre, mas de outros semestres. Então eu fiquei como funcionária da Fundação Dom Cabral durante todo o curso, uns 3 anos, 2, 3 anos. E aí, quando a gente já se aproximava da graduação, do término da graduação, eu me inscrevi num outro estágio, eu queria ter uma outra experiência, e aí eu me inscrevi na Acesita, Aços Especiais, né? Até então era uma empresa que estava ali passando pelo processo de privatização, né? Mas assim, era muito boato ainda era uma empresa pública. Então eu consegui um estágio lá, eram 5 estagiários, cada um de um período, e a gente foi contratado, e aí eu já entrei na Acesita, era o IBM 3090, era Rosquey, que a gente desenvolvia e programava, e a gente tinha que compilar noturno, no outro dia a gente pegava as listagens para saber se deu algum erro, então era outra realidade, né, muitos anos atrás. E aí eu já, logo que entrei, eles estavam desenvolvendo um sistema de compras de abastecimento e foi para essa equipe que eu fui destinada. Então eu participei lá da parte de materiais, de almoxarifado, o sistema de compras, de cadastro de fornecedores. Então a gente estava desenvolvendo o sistema, né? Naquele momento as empresas tinham equipes muito grandes de TI e a gente desenvolvia tudo internamente, né? Contratava uma ou outra consultoria só para alguns assessments, mas éramos nós internamente que desenvolvíamos. E aí eu me formei, imediatamente fui contratada, fui uma das primeiras alunas do meu semestre a serem contratadas e comecei a trabalhar na Acesita. Foi quando veio o processo de privatização. Então, toda a área de informática que era sediada na capital, em Belo Horizonte, ela iria para a cidade de Acesita, porque eles iam unificar a área de TI toda lá no polo de Acesita. E aí, éramos em torno de 150 pessoas lá na capital, em Belo Horizonte, na área de TI, e eles fizeram, né, uma demissão em massa. E aí, dessas 150 pessoas, eles elegeram
apenas 5 pessoas que iriam ser, né, expatriadas, vou usar esse termo, mas para a cidade de Acesita e que trabalhariam ali. E dos 5 estagiários, eu fui a única estagiária escolhida e mais 4 analistas sênior já antigos e que dominavam. E parte dessa escolha foi devido ao sistema de abastecimento. A gente estava na reta final e era um sistema extremamente importante para a empresa naquele momento em que tinham se investido muitos anos ali no desenvolvimento e eu já tinha 1 ano trabalhando nesse sistema. Então eu fiquei muito lisonjeada, foi até um negócio que chocou um pouco a equipe, porque eu era muito nova na equipe e ainda assim eu estava na lista dos escolhidos. E aí eu tinha acabado de me formar, eu teria que me mudar para a cidade de Acesita, não tinha como ir e voltar, é uma cidade longe. E aí eu me mudei para lá. E nessa condição de expatriada, então eles pagavam hotel, eles pagavam todas as despesas, transportes, a gente voltava todo final de semana, hotel, alimentação, tudo, e eu me mudei para lá. E eles, durante os 6 primeiros meses que eu fiquei em Acesita, eles pagaram um hotel, que era a casa de hóspedes, que ficava bem em frente à sede, aonde ficava o time todo de TI. Então eu fiquei muito feliz, né, naquela época eu era uma das primeiras alunas a ter uma boa profissão, a ter conseguido um bom cargo e a ganhar um bom salário. E aí a gente foi para Acesita no auge da privatização, com muitas manifestações populares, que desagradou muito a população de Acesita, com muitas mudanças, muitas pessoas foram demitidas. Então eu não tinha me dado conta, mas quando eu cheguei em Acesita, a gente foi recebido lá na área de TI, todo mundo queria conhecer quem eram esses 5. 2 deles já eram até conhecidos, o Vladimir e o Isnar, porque eles moraram já de Acesita, eles eram de Acesita, que tinham se transferido para Belo Horizonte e trabalhado anos em Belo Horizonte. Então eles eram tipo um retorno. Mas os outros 3, eu inclusa, éramos novos, né? Eu tinha feito sim os treinamentos quando eu era estagiária na cidade de Acesita. Eu conhecia a indústria, conhecia a fábrica, já tinha caminhado nos altos fornos lá e tudo mais. E aí eu fui, e nesse primeiro momento, dada a minha ingenuidade, eu não tinha entendido o contexto todo. Então eu cheguei lá, peguei meus uniformes, a gente trabalhava de uniforme mesmo sendo na área de TI. Eu tenho até umas fotos bem engraçadas, uniformizada, com as botinas, né? Porque ainda mais que meu módulo era compras, suprimento, materiais, a gente caminhava bastante pelos almoxarifados e depois foi até uma migração normal para os módulos de produção. E aí eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação muito crítica, porque tinham muitas famílias insatisfeitas, muitas reivindicações, manifestações populares ali, e eu era a patricinha que veio da capital e que tinha sido escolhida em detrimento de algum profissional que tinha anos ali. Então já foi uma chegada que exigiu de mim um jogo de cintura e uma habilidade, mas ali eu já me tocou um pouco. Logo no primeiro dia que a gente chegou, o presidente novo, ele tomou 2 decisões que me chamaram a atenção. A primeira foi dolarizar nosso salário, então ele era convertido, então você tinha, né, uma garantia, era um período de inflações altas, né, então isso era um salário muito bom, foi até uma das coisas que me fez ir, né, fora querer ver o sistema implantado, essa era a minha meta, né, um sistema que eu tinha dedicado o meu tempo, né. Era o meu primeiro sistema, né, desenvolvido, que eu participei de tudo, de todas as etapas, ainda no modelo cascata, né, a gente não se falava de ágil. E aí eu fui, logo no primeiro dia, o novo presidente fez uma reunião no auditório, tudo lá era gigantesco, né, e com todos os profissionais que ficaram, que não foram eliminados na privatização, e eu me lembro até hoje, ele lá, no palco, e que ele falou: eu quero fazer uma única pergunta e quero que vocês me respondam. Qual é o objetivo de vocês? Qual é a missão da área de tecnologia dessa empresa? Então éramos todos profissionais de TI, e aí alguns mais corajosos se arriscavam a dizer: a gente está aqui para suportar os sistemas, para manter tudo funcionando, para garantir que os demais profissionais, não sei o que as demais áreas, e várias respostas, e ele falava: resposta errada, resposta errada, resposta errada. E vários, eu não me arrisquei naquele momento,
E aí ele falou, não, gente, para que estamos aqui nessa empresa? E aí ele disse, para produzir aço. Nós estamos aqui para produzir aço. Então, foi para mim, assim, foi um cartão de visitas, e ele era um cara muito próximo, assim, quantas vezes no bandejão, ele era um cara muito próximo dos profissionais e tal, ele se sentou ali do meu lado, ó, pegava o bandejão, sentava ali, porque ele sentava em várias mesas e tal, e quantas vezes eu não tive a oportunidade de sentar do lado dele, e trocar ideia. Então foi uma experiência muito legal, a gente implantou o sistema. Também teve momentos ruins, porque eu tive uma questão de um assédio lá, o meu primeiro assédio profissional, e, né, posso dizer até que foi muito ruim, assim, uma abordagem ali que um líder fez comigo, né, me intimidou, e eu posso dizer sexualmente, né, uma abordagem muito estranha. Então foi um combinado de coisas, mas a gente implantou o sistema. E era interessante porque ali você é funcionário da empresa. O seu capacete já diz quem você é. Se você é do escritório, se você não é, se você tem cargo de chefia, se não tem. Você vai na farmácia, na padaria, você não paga nada, é tudo descontado em folha. Então você é 24 horas a empresa para a qual você trabalha. Então quando a gente saía à noite, fazia alguma coisa, eu era nova, né, 20 anos. A gente fazia no outro dia, a cidade toda estava sabendo. Então eu me lembro que eu me matriculei numa aula de violão e no outro dia eu fui na farmácia e a pessoa falou, você está fazendo aula de violão. Então era uma coisa que de certa forma não sei, eu entendi ali como uma falta de liberdade. Eu morei 1 ano, uma das pessoas que foi escolhida para migrar foi a menina do RH, a Lívia, e a gente dividiu o quarto na casa de hóspedes e ela ficou muito amiga minha e foi muito interessante ter o apoio dela, né? Uma psicóloga de formação e que ficou comigo ali. Eu lembro da gente comprar colchão juntas, porque aquele colchão era aqueles colchões de hotel, muito de mola, americanos assim, e que depois de um tempo eu não me adaptei e tudo mais. Depois a gente alugou um apartamento, fomos morar e tal, até que por fim, depois de 1 ano, depois do sistema implantado, eu resolvi voltar para Belo Horizonte e seguir minha jornada. Eu queria trabalhar em outros lugares, né? Eu não me via ali morando naquela cidade como eu via meus líderes ali, com filhos ali, casados ali e tal. Então, bom, eu não me via ali, eu voltei para Belo Horizonte e fui trabalhar, então, numa outra empresa temporária. Era uma associação, né? Eu fiz a minha entrevista com o presidente, né? Na verdade, ele era um dos criadores ali de cavalos, era uma associação sem fins lucrativos e era temporário, então era só mesmo para eu voltar e tá ali. A gente trabalhava com Unisys, era em Unix também, e no sistema financeiro. Então, os boletos para as competições, então tinha muita gente famosa ali que tinha fazendas, que eram ligadas à associação, e esse presidente era uma pessoa que trabalhava ali sem receber salário. Nossa, uma pessoa muito legal, muito carismática, nossa, muito interessante. Como eu aprendi a vida com ele, né? Como eu aprendi coisas muito importantes. E teve também uma situação muito interessante, porque assim que eu cheguei, a área de informática, éramos 5 pessoas, então eu ia ficar na área financeira. A Lenita, que é uma grande amiga, que eu queria muito reencontrar, que foi uma peça muito importante para mim. Ela trabalhava na parte das exposições, né, das competições, então ela era responsável por esse sistema. Tinha uma garota que trabalhava com OIM, Organizações e Métodos. Tinha o Vinícius, que era como se fosse o líder ali do nosso grupo. E um outro garoto lá que fazia todos os backups, fazia o turno da madrugada. Então essa era a equipe. E logo no primeiro dia que eu cheguei, eu acho que porque o líder anterior tinha pedido para sair, o Vinícius que iria substituí-lo, ele se sentiu muito empoderado e ele foi lá conversar com o presidente, tipo meio que trucando, para ter maior salário, para ter outros benefícios, e eu não entendi direito. E aí, no primeiro dia que eu sentei ali, ele foi demitido.
Como ele era muito próximo da menina que fazia organização e métodos, ela pediu para sair e os dois saíram no mesmo dia que eu entrei, no meu primeiro dia. E era justo o Vinícius que cuidava do sistema financeiro, que iria transicionar para mim, porque ele iria assumir a posição da pessoa que tinha saído. Então, ele saiu, ficou eu, o Antônio, que era a pessoa dos backups, e a Lenita, nós três olhando um para os outros, e veio o presidente e falou, calma, eu sei que ninguém aqui é super-herói, vai dar tudo certo, e se tem coisa que eu não admito, é chantagem. E o que foi feito ali comigo foi chantagem. Então, saibam que eu tô aqui para apoiar e tal. Então, foi um se vira nos 30. O Antônio foi uma pessoa que, nossa, foi uma pessoa muito generosa, porque ele voltava os backups quantas vezes eu precisasse. Eu tinha que fazer testes para entender, a documentação do sistema não era muito detalhada e não dava para entender tudo, apesar de ser uma coisa simples, porque eram apenas os boletos que a gente emitia e fazer a contabilidade, contas a pagar, contas a receber, não era nada muito complexo. Eram 5.000 associados, 5.000 criadores e era isso, né, da gente acompanhar essa parte financeira. Então, para mim foi difícil, mas o Antônio foi uma pessoa extremamente generosa. Quantas noites eu digo que eu dormi com ele ali no CPD, né, no Centro de Processamento de Dados, em que ele voltava a fita e gastava 1h30 para voltar a fita do backup. Então eu falava para ele, olha, eu tenho certeza que é assim que se gera os boletos, eu li toda a documentação. E ele falava, ok, então vamos lá. Aí a gente rodava tudo, aí eu descobria que não fechava, as contas não batiam, e eu falava, ai, desculpa, tem que voltar o backup. Então ele foi um anjo na minha vida, até que eu me adaptei, eu fiquei nesse lugar só 6, 8 meses, foi apenas uma passagem, e logo eu já consegui o meu próximo emprego para trabalhar na área de ERP que eu queria, com sistemas maiores, eu não queria ver só uma ou outra área, eu queria conhecer a empresa como um todo. E aí eu fiz uma entrevista, o próprio presidente dessa associação me ajudou muito, porque ele era amigo desse presidente, né, do dono dessa outra empresa, e eu fui trabalhar numa empresa familiar chamada Nansen. E a história dessa empresa é muito legal, porque é um médico que ele questionava muito a precisão dos equipamentos médicos que ele usava, e aí ele criou uma empresa, e a empresa tinha 1.500 funcionários. 700 na planta de Contagem, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, e 700 na conta de Montes Claros, na cidade de Montes Claros. E eram 1.500 profissionais, a gente tinha uma área de informática em torno de 20 pessoas, e eu entrei nessa empresa, e o Dr. Nansen, ele já era um senhor de idade, eu acho que ele já tinha ali 80 anos, e ele ia 2 ou 3 vezes na semana, então a gente tinha acesso a ele, e a história dele é muito bonita, e ele criou essa empresa para criar instrumentos com melhor medição. Então era uma fábrica mesmo, era uma planta grande lá no 5, no Centro Industrial de Contagem, e eu entrei nessa empresa ainda muito jovem, né, depois dessa privatização da Cesita, dessa passagem inusitada por essa associação, e eu estive lá. E lá nessa empresa eu trabalhei por 4, 5 anos. E eu achei muito interessante porque o Dr. Nansen era uma pessoa muito à frente do tempo. E era um sobrinho dele que cuidava da área toda de TI. E tinha um gerente, que era o Carlos Cruz, que eu, na época, não o reconhecia como um líder diferenciado, mas hoje, tendo vivido tantas lideranças complicadas, eu vejo quanto que ele foi um líder importante na minha formação. E aí o Dr. Nansen adquiriu o BAN. O BAN é um pacote concorrente do SAP, e eu fiquei muito feliz porque foi uma das primeiras empresas lá em Contagem a adquirir o BAN, antes mesmo da Fiat Automóveis. Então a gente adquiriu o BAN, e naquele tempo a gente não fazia esses pacotes, essas implantações Big Bang, de colocar tudo no ar ao mesmo tempo. A gente construía as interfaces. Então os projetos duravam 1, 2, 3 anos, porque você ia implantar o sistema de suprimentos, aí você fazia vínculo com a contabilidade e tal, você fazia todas as interfaces, implantava, aí passava um tempo de adaptação, depois que os usuários estão treinados, você vinha com o próximo módulo, implantava, desligava aquelas interfaces. Então era um projeto muito grande, e eu fiquei ali 4, 5 anos. A gente contratou uma consultoria que é da própria BAN de
São Paulo que ia, então, e o Walter, que era o líder, né, era como se fosse o gerente sênior aqui da consultoria, ele ia, o Elber, né, e ia o diretor, que era o Walter, e foi um projeto muito interessante, porque eu participei de todos os módulos, tinha uma visão, era uma empresa pequena, a gente ia para Montes Claros, treinar usuário, foi muito interessante. Aí, ótimo. Depois que acabou esse projeto, então eu saí com bastante certificados de BAN, do Triton, né, que era como se fosse o ABAP do SAP, então da linguagem de programação e tal. E aí a Fiat me fez uma proposta, se eu não queria fazer um projeto com eles, porque eles iam adquirir o BAN, eles iriam implantar e ninguém aqui conhecia, e eles tinham toda uma consultoria que ajudava, mas que alguém tinha recomendado o meu nome e se eu não poderia capacitar todo o time de TI deles. Então a gente montou um contrato em que eu fiquei com eles em torno de 1 ano e meio. Então eu pedi demissão da Nancy e fui trabalhar como PJ. Eu fiquei durante 1 ano e meio, turmas todos os dias de manhã e de tarde, e as turmas à noite era um colega meu que não quis sair da Nancy que ministrava. Então a gente montou treinamentos de todos os módulos, a BAN estava lá também implantando, e como eles não tinham profissionais, eles que me indicaram, e aí eu me encantei pela área de treinamento. Eu fiquei 1 ano e meio na Fiat, treinando várias turmas, né? A gente tinha várias turmas, eles me chamavam de professora, foi muito interessante. Então eu passei 1 ano e meio nessa função. Até que a Fiat me fez uma proposta para virar funcionária, e naquele momento eu já estava lendo muito sobre o SAP, né? E as empresas estavam optando, principalmente em São Paulo e tal, estavam optando, e até mesmo lá, optando pela implantação do SAP. Então, no jornal, naquela época, né, tinha nada de LinkedIn e nada disso. No jornal saíam as vagas de emprego, e eu vi uma vaga de emprego de uma empresa chamada Construtel, em que eles atuavam na área de geoprocessamento com o software Vision, e também eles implantavam alguns sistemas de Israel nas teles, e eles estavam, na verdade, migrando não, eles iam manter essa frente, mas eles gostariam de abrir uma frente de trabalhar com SAP. Então eles estavam fechando um acordo com SAP, e eles gostariam de ter profissionais da SAP. Então, se alguém tivesse conhecimento e tal, eles estavam montando uma equipe. Eu me apaixonei por aquilo, eu falei, eu quero conhecer o SAP, e aí eu fiz uma carta de próprio punho para entregar junto com o meu currículo. Eu me lembro que o diretor lá de TI, né, da Construtel, chamava Geraldo, e eu escrevi uma carta para ele, eu não o conhecia, anexei meu currículo, e na carta eu escrevi, olha, eu não tenho absolutamente nada dos pré-requisitos que vocês estão me pedindo. Eu não sei nada de SAP e tal, mas eu domino o BAN, e contei minha trajetória com o sistema de ERP, e também eu já tinha feito uma pós em administração da produção no IETEC. Então eu contei tudo isso e falei que eu adoraria que eles investissem em mim, se eles dessem treinamento, eu tinha certeza que eles não iam se arrepender. Dito e feito, eles me contrataram, eu fiquei muito feliz, eu entrei na Construtel. E como eles não tinham conseguido ainda viabilizar a parceria com a SAP, então ele falou pra mim, olha, é questão de 6 meses, é coisa rápida, a gente tá na reta final da negociação, então você vai trabalhar com o Visio enquanto isso, mas a gente já tá formando o time, então entrou eu e mais 3 pessoas, que a gente trabalharia com ERP e com SAP depois, mas que naquele momento a gente ia trabalhar com esses sistemas israelenses e de geoprocessamento. Então eu fiz as academias e falei, tudo bem, 6 meses, né? Então vou começar. E a gente fazia um projeto aqui em São Paulo, na BCP, que eu vinha toda segunda e voltava sexta. A BCP na Marginal. E foi meu contato, né? Foi durante esses 8 meses, na verdade não foram 6, foram 8, que eu vinha para São Paulo todas as semanas e trabalhava com as telcos. Eu também fui muito pro CPQD e a gente dava muito treinamento do sistema e tal. E gostei, fiz alguns treinamentos, fiz até o treinamento do próprio Vision, né, e tal. E esperando. Quando deu 6 meses, eu falei, e aí, cadê o SAP? Que né, eu tô aqui por isso, eu fiz minha pós-graduação por isso. E ele falava, olha, as negociações não tão boas, vai demorar mais um pouco e tal. E quando eu fiz 8 meses de empresa, eu vi que ele me disse, olha, não deu certo,
a diretoria resolveu, nós não vamos entrar nessa área, pelo contrário, nós vamos agora adquirir, não sei, uma outra empresa israelense, etc. E aí eu falei para ele, não, então eu vou procurar emprego. E aí eu mandei meus currículos para São Paulo e consegui a Ernst Young UI, ela me chamou, porque sim, para SAP, que eles estavam implantando e montando o time de consultores. E aí eu mandei meu currículo, só que eu mandei meu currículo, se não me falha a memória, em setembro, mais ou menos. Quando foi, eu tinha que me mudar para São Paulo, porque eu tinha que começar dia, sei lá, em outubro, assim, 30 dias eu tinha para fazer tudo isso. Então eu pedi demissão, eu tinha 8 meses nessa empresa, e ele entendeu, ele falou, olha, você não quer ficar aqui, você vai para São Paulo, você vai ser mais uma lá, aqui você é super conhecida, e não sei o quê, e essa área de geoprocessamento também é uma área do futuro, não sei o quê, não sei o quê, SAP vai virar commodities, e eu tava muito encantada ali, nada me convenceria, e eu fui para Ernst Young. Eu vim para Ernst Young trabalhar com SAP, fiz todas as academias e aqui a minha vida foi muito interessante. Foram 5 anos de consultoria e de projetos em que eu conheci vários países do mundo. Então eu fiz projeto na Argentina, eu fiz projeto na Austrália, fiz projeto na Alemanha. Então foi muito interessante porque logo na largada eles me colocaram já com uma alocação, e aí quando eu cheguei, pelo meu histórico, eu queria ir para o módulo de MM, mas acabei indo para o módulo de PP, porque tinham poucas pessoas, a maioria conhecia ou SD ou MM, então eu fui para o módulo de PP, fiz todas as academias, e a minha primeira jornada foi em Suzano, na cidade de Suzano, a gente passou um tempo lá em Suzano, o projeto já estava em andamento quando eu entrei, já estava próximo do Go Live. Então eu fui para alguns dias de implantação, de virada de noite, de dormir em hotel em Suzano, mas não tinha tido a oportunidade de olhar tudo. Eu fiquei mais numa parte final mesmo, né? Já estava tudo customizado e lá a gente tinha os mentores, né? Que lá a gente chamava de pai, né? O meu mentor, né? A pessoa que cuidava da minha carreira, a gente falava meu pai e era meu pai, minha mãe, né? Era até esses termos estranhos, mas e ele foi um cara muito importante na minha vida. E eu falava pra ele, mas eu quero um projeto de verdade, eu quero um projeto do início ao fim, né? Porque depois que todos os consultores saíram, eu ainda fiquei na Suzano, suportando o usuário, sabe? Até apagar a luz, né, da nossa retirada. E aí ele falou, não, eu vou comprar sua causa e eu vou te pôr num projeto novo. Quando veio o melhor projeto da minha vida, que foi o projeto da Johnson & Johnson. Aí já era um projeto no esquema Big Bang, porque a gente customizava tudo, implantava tudo de uma vez. Éramos 100 consultores da Ernst Young, lá em São José dos Campos. Eu morava no novo hotel, eu e todos os consultores, então aquele novo hotel era nosso, né? Inclusive nos finais de semana mantinham o meu quarto lá com tudo meu, então a gente literalmente morava lá. E era um projeto América Latina, então foi onde eu pude falar espanhol, aprender espanhol, e onde eu conheci pessoas de todos os países da América Latina. Eles montaram um QG lá, éramos 100 consultores, inclusive veio o Hans, que é uma pessoa que até hoje eu tenho contato, um alemão, que a gente se divertiu muito por aqui. Ele veio, ele casou aqui no Brasil, inclusive, e ele era de ABAP, né? E como o software era numa versão muito recente, tinha ainda muita mensagem de erro que vinha em alemão, então ele foi muito importante em estar ali. Ele era um ABAPer que falava alemão e nos ajudava. E eu peguei o módulo de PP, REM, PI e conheci muitas pessoas e foi um projeto incrível. A gente ficou 1 ano morando em São José dos Campos. Meu marido ia toda quarta-feira me ver em São José dos Campos, dormir comigo e voltar, e eu vinha às vezes de final de semana quando dava. Então ali eu pude fazer um projeto do início ao fim, foi extremamente interessante. Era um rollout, né? Tinha uma parte que era rollout, e aí foi muito interessante, rollout dos Estados Unidos, foi muito interessante porque a gente desenvolveu uma parte em PP, em PI precisamente, muito interessante, e tinha muito desenvolvimento também. E aí foi quando o pessoal da Johnson & Johnson Austrália gostou muito do nosso projeto e convidou o Argemiro, que era o CIO, para ir lá explicar o que a gente estava fazendo e o que a gente estava mudando na customização, porque os americanos tinham achado que era muito legal o que a gente tinha feito aqui, em diversos módulos, não só no meu. E aí o Argemiro ia para a Austrália e tal, e aí
ele pediu para Ernest Young se eu poderia ir junto, né? Então, dentre as pessoas que foram escolhidas para ir para essa parte que a gente faria na Austrália, a gente ficou 2, 3 semanas na Austrália, em Sydney. Eu conheci a planta lá da Johnson & Johnson e nossa, foi fantástico. Fora conhecer outros países, outra cultura, ficar lá durante 3 semanas, foi muito legal porque a gente estava explicando e mudando o modelo global, né? Intervindo e mudando o modelo global. Então, amei de paixão e foi muito legal essa experiência, eu ter sido escolhida e tal. E aí, fiquei muito próxima do Argemiro e da minha liderança, né? Eu tive uma líder que se chamava Sônia, né? Até hoje a gente tem contato nas redes sociais, mas naquele momento eu não aproveitei totalmente a liderança dela, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, mas hoje eu digo que ela é infinitamente melhor que muitos líderes que eu já tive depois disso no caminho. Aí eu voltei, o projeto terminou, a equipe foi desmobilizada, eu tenho os jornaizinhos até hoje do projeto Alliance, a gente fez uma música no final, a equipe de Change Management era fora de série, foi muito legal, eu voltei com isso na bagagem, muito apaixonada pela Johnson & Johnson. Aí depois o meu pai falou, ó, agora você vai para Petrobras, um projeto no Rio de Janeiro. Eu não tinha filhos, né, até então, aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei ali no Leblon, né, o projeto era na Tijuca, e eu fiquei 1 ano no projeto da Petrobras, no módulo de REM, manufatura repetitiva, e para mim o projeto da Petrobras foi justo no ano das Torres Gêmeas, né, e o projeto da Petrobras para mim foi muito marcante, era um projeto de 400 consultores, então era um projeto gigantesco. E você era só mesmo uma gotinha no oceano, né? Eu já vinha de um projeto que eu achava gigantesco, a Petrobras então para mim foi além de tudo que eu imaginei. E para mim o que foi mais interessante lá, né, era uma empresa pública, né, com caráter público, mas uma empresa rentável, né, mais pública, e as pessoas ali concursadas e as pessoas muito mais velhas do que eu. E aí o meu usuário-chave nesse módulo de repetitiva, e ele tinha muito domínio, era um engenheiro formado pelo... Qual era? Ele foi formado, ele era lá do Nordeste, veio, tinha muito capacitado e muito mais velho do que eu. Então, se eu tinha ali 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, ele tinha já 60, já era aposentado, 65. E ele tinha se mudado para o Rio de Janeiro por conta do projeto, assim como eu. E ele foi uma escola. Hoje é meu amigo nas redes sociais, eu fiz questão de manter o contato. Isso que era legal. Todos os projetos que eu passei, eu mantive contatos das pessoas que eu admirei muito e que me ajudaram muito. E ele me ensinou muito, e era um projeto que misturava muito isso, né? Faixas etárias muito distintas. Então foi uma experiência de vida assim para mim fantástica. Eu participei do módulo REM, eu fiquei 1 ano. É um projeto que depois de 1 ano eu ainda queria continuar no projeto. Eu já tinha customizado a minha parte toda e a gente já tinha feito vários testes. Eu conheci várias refinarias, eu viajei para vários lugares do país, Camaçari. A gente foi para vários lugares para conhecer os polos. E foi muito legal o projeto, só que aí o meu pai veio e falou, olha, Andréia, nem tudo são flores, eu sei que você tá gostando do projeto, eu sei que você gosta de morar no Rio, eu sei que você tá curtindo tá lá. Meu marido é que ia, né, eu morei num flat no Leblon, e ao invés de eu voltar, a passagem a gente usava porque, né, Rio de Janeiro, o Felipe que queria ir, e aí ele falou assim, olha, agora vem a primeira frustração da carreira, porque tem um projeto da Bayer, e tá pegando fogo, e é uma parte que você conhece de APO e de produção, de PP, e você vai pra lá. E eu falava, eu não quero sair, agora que eu tenho tudo, eu tinha, né, tudo montado no Rio de Janeiro, eu já tinha toda uma estrutura, eu adorava aquele projeto, nossa, eu adorava trabalhar com aquela galera. E aí ele falou, não, mas tem horas que tem que ser bom pra empresa, não pode ser só bom. Então foi aquela minha primeiro choque, frustração, mas beleza. Eu vim pro projeto da Bayer, tinha uma parte aqui, o usuário estava muito insatisfeito e muito insatisfeito com o projeto, então foi
foi um ano bem difícil. E aí uma parte do projeto eles me mandaram para a Alemanha, Munique e Leverkusen. Então uma parte do projeto foi lá, o Long Term Plan, e que a gente foi lá para fazer as interfaces, para explicar, para ser um ponto de contato do que foi implantado aqui com o que eles estavam implantando lá no rollout. Então também fiquei um tempo na Alemanha, para mim foi muito interessante, muito interessante. Eu me lembro que o nosso hotel em Leverkusen era dentro do estádio, então quando a gente saía nos corredores para ir tomar café e tal, o estádio tava ali, né, que era, os camarotes ficavam ali, então foi muito legal. E eu peguei a Alemanha num período que é o verão, ainda bem, né, e anoitece muito tarde, né, então era 11 da noite, o dia ainda tava claro, então, né, teve toda uma adaptação, a gente ficou um tempo lá, foi muito divertido. Eu voltei, e aí quando eu voltei, o Felipe falou, olha, eu sei que você adora a sua profissão, eu sei que você tá apaixonada com tudo que você tá fazendo, e aí já tinha um novo projeto engatilhado para mim, e foi até chato, né, porque eles só trabalhavam na consultoria, não tinha uma área de outsourcing, não tinha nada disso, e o Felipe falou para mim, Andréia, a gente já tem 5 anos de casados, a gente podia pensar em ter filhos e tal, e era coisa que nem passava na minha cabeça, e eu falei, não, você tem razão. Ele falou, mas com sua vida de ir toda segunda e voltar sexta para tudo que é lugar, esses 5 anos, a gente ainda não morou juntos, né, digamos assim. E aí eu falei, eu acho que é por isso que tá dando certo o casamento. Mas aí, legal, eu tinha um amigo da faculdade que já morava aqui em São Paulo, na verdade, um amigo e uma amiga, mas foi esse amigo, o André, que eu agradeço muito, que falou, olha, eu trabalho na Accenture e lá eu acho que tem projetos em São Paulo que você conseguiria se manter por mais tempo e você poderia sair da consultoria e ir para uma área de outsourcing, de operations, alguma área assim. E aí te daria uma certa estabilidade para você ter filhos. Então ele entregou meu currículo, eu fui chamada por uma senior manager do projeto da Unilever, né, conversei com ela, depois com o diretor, e aí ela falou, por que você tá saindo da Ernst Young, você não acha que é 6 por meia dúzia e tal? E era um projeto também, mas era em São Paulo, então inicialmente era consultoria, mas depois teria uma continuidade de outsourcing, que era o que me interessava, e eu falei pra ela, olha, eu tô vindo pra cá, é 6 por meia dúzia, mas é que eu quero engravidar, eu quero ter minhas filhas. E ela falou, você tá vindo pra empresa certa, você vai poder ter suas filhas aqui. Normalmente eu entrei nesse projeto, o projeto Bravo, um projeto da Arisco, que depois foi comprada pela Unilever e tudo se juntou. E eu entrei e falei isso pra ela, achei muito legal, porque eu fiquei muito tranquila e logo já engravidei, né? 6 meses depois eu já engravidei. Esse projeto da Unilever eu fiquei 5 anos, eu conheci vários lugares, né? Vespasiano, Patos de Minas, eu fui para Valinhos, né? Na fábrica de sabão em pó em Vespasiano, na fábrica de Valinhos, na fábrica de tomate em Goiânia, de alho e sal lá não sei aonde. Então era um projeto com muitas fases, eu era do módulo de produção, eu me lembro de eu grávida nas fábricas, nas linhas de montagem, né? Em Goiânia lá, e eu tive que ir muitas vezes para Goiânia, então foi um projeto legal, até que eles me colocaram em Valinhos no módulo de pequenos ingredientes, porque eu conhecia, programava BAP, era um módulo todo customizado de pequenos ingredientes. Então são aqueles ingredientes muito caros, que eles têm todo um setor específico, normalmente são as essências, né, que vão nos produtos ali, né, nos amaciantes, em todos os produtos ali da Unilever, nos produtos de higiene, e você tinha que controlar, então tinha todo um sistema de pesagem para não se perder nada, né, para refúgio zero e tudo mais. Então eu participei, eu fiquei muito tempo em Valinhos, né, teve até uma situação que eu tive que dormir na planta. Então eu fiz esse projeto da Unilever, foi muito legal, aí eu engravidei, eu tive minha primeira filha, saí de licença, eram 4 meses de licença, eu voltei daí 4 meses, para o próprio projeto da Unilever, que já era ali na Marginal, na Zona Norte, eu acho, né? Na Zona Leste, lá no fim da Marginal, e na planta deles, e
já era o outsourcing. Então a gente já tinha pego um outsourcing gigantesco que eu trabalhava ali. De vez em quando eu participava de alguma coisa do projeto Harmonia, que era o que estava por vir. E eu fiquei ali, foi quando eu engravidei novamente, minha segunda filha. E foi até legal, porque naquela época não tinha lugar de amamentação, não tinha nada disso, era licença de 4 meses. E quando eu engravidei da minha filha, quando eu tive a minha filha, eu saí, quando ela fez 3 meses, né, porque eu tinha direito a 4 meses, mais 1 mês de férias, quando ela fez 3 meses, me ligaram dizendo, olha, a Unilever, a Sadia, a Cargill, eram 5, a Ambev e o Carrefour, 5 clientes, exigiram a certificação CMMI Level 3, não dá tempo de esperar a certificação que está vindo do Global e que vai englobar toda a empresa, e a gente vai ter que correr atrás para um projeto de 1 ano para a gente conseguir essa certificação para esses 5 projetos. E eu fiquei muito triste, primeiro porque eu tinha 3 meses e eles me disseram, ou você volta agora e pega essa função, né, de atuar nesse projeto de certificação de CMMI, ou quando você voltar, talvez nem tenha espaço. Então eu fiquei muito chateada, sabe, minha filha foi pro berçário com 3 meses, né, e não os 4 ou 5, né, normais. Eu até comprei um outro celular que era específico para notícias dela, e eu fui para esse projeto, era um projeto já na área de qualidade, fiz todas as academias do CMMI, tenho todos os certificados, e era um projeto com 25 pessoas, né, 5 pessoas de cada um desses clientes que eu falei, que a gente se reunia e a gente tinha que implantar vários processos para cumprir todos os requerimentos do CMMI Level 3, e tinha um consultor independente contratado, e que com o tempo não deu certo, não se adaptou, e aí eu peguei esse papel. Então eu fiquei coordenando esse projeto, essas 25 pessoas. Acabou que foi muito legal, porque não exigia virar noite, nem 24/7, mas foi um trabalho sim cansativo, porque a gente tinha que ficar indo nos 5 clientes, implantando os processos, treinando as pessoas, criando tudo. Então foi muito interessante esse projeto, e ainda mais depois que eu assumi a liderança dele. Por fim, a gente conseguiu a certificação. Eu me lembro um dia na Unilever, e aí foi quando eu fui distanciando um pouco do SAP, né? Nesse momento. E aí eu me lembro um dia, quando a gente conseguiu a certificação, eles iam fazer um evento lá no auditório da Unilever, com todas as 25 pessoas e mais várias pessoas de todos esses projetos. Ali era um evento interno da Accenture, em que eles iam comemorar a certificação, porque tinha sido 1 ano, e muito interessante porque a gente obteve o Level 3 antes que o Global obtivesse. E aí mal sabia eu ali ingênua, quando entra um buquê de flores gigantesco e eles fazem uma homenagem a mim, e eu vejo todo mundo me aplaudindo e me chamam lá em cima. Eu tremia, eu fiquei muito nervosa, eu comecei a perceber que era muito difícil para mim receber esse reconhecimento. Então foi muito interessante isso. Depois que terminou esse projeto, esse 1 ano, a minha liderança conversou comigo, estava vindo uma área essa própria área que obtinha o certificado CMMI globalmente, me fez uma proposta, eu fui trabalhar com eles. Aí eu pude conhecer a Espanha, porque eu fui ser avaliadora e participar de alguns projetos CMMI na Espanha. Então eu conheci Bilbao, depois eu conheci Madrid, então também foi interessante. Até que por fim eu falei, eu queria parar de viajar, eu queria ficar mais em São Paulo, eu queria uma coisa mais fixa, quando eu me deparei com uma vaga que falava de contratos, área financeira, controles, que era para trabalhar com tal de, né, com algumas pessoas que eu via já, e aí eu me inscrevi, mas sem muita esperança, porque tinha que conhecer a indústria financeira e tinha que conhecer outras coisas que eu não conhecia direito, e não era o meu background, né, que era mais chão de fábrica e era mais produtos, a CG, não era Financial Services, mas enfim, fui fazer a entrevista ali com o líder da CG, né, e ele falou, putz, gostei de você, beleza, top. Aí eu entrei na área, e os meus primeiros anos nessa área foram muito ricos, assim, conhecer
Aí que eu parei para realmente ir para o back-office para conhecer como a empresa funcionava por dentro, porque, né, eu estava muito na rotina de ir para o cliente, implantar sistemas, e mesmo a certificação CMMI tinha muito a ver com a parte técnica, né, de na verdade, documentar todos os procedimentos que eu fazia enquanto eu era analista funcional, analista técnica, programadora. E aí, depois, daí para frente, já foi a história que eu já contei em outros vídeos aí, que eu já contei sobre a minha história na área de contratos, e talvez eu tenha perdido um pouco o timing, ou sei lá, acreditado, ou quem é muito idealista cai numas armadilhas assim, mas eu gosto muito da área e eu fui percebendo ao longo de todo esse tempo na tecnologia, mesmo quando eu programava, mesmo quando eu fazia 24/7, mesmo quando, né, atendendo chamados e mesmo quando era projetos de consultoria, desenhando processo, que eu gostava muito da parte de desenhar processos e da parte de pessoas, né? Recentemente minha liderança até reconheceu isso, né? Olha, eu acho que seu forte é delivery, é entregar projeto e é lidar com pessoas. E aí a psicologia nasce aí. Bom, é isso. Acho que é esse o vídeo que eu vou apresentar lá na disciplina. E vamos ver os próximos passos. Um pouco tímida aqui de falar tanto de mim, mas eu espero que dê tudo certo. Beijo, até mais.